Queridos alunos, então vamos falar hoje sobre sociedade brasileira, mais precisamente a formação da sociedade brasileira. Tá bom? Então, nós temos aqui um ponto importante do conteúdo, você já tem algumas imagens aí que mostram o Brasil, diferentes povos, né? Porque é uma característica do nosso país dentro da sua formação, né, sua formação populacional, é justamente essa questão, né, da mistura de povos, da união de povos, tá? Que é uma característica da nossa população brasileira. Então, são os objetivos, né? Nós vamos identificar cada um dos povos formadores do povo brasileiro, tá bom? As características culturais, né, sociais e tudo mais, e, de certa forma, verificar um pouco como se formou isso dentro do Brasil colonial, né? Porque depois que o Brasil se tornou independente, chegaram outros povos, chegaram os japoneses, chegaram os alemães, chegaram é, é, russos, poloneses, italianos em grande quantidade, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma grande marca italiana, por exemplo. Então, né, essas questões todas elas são um pouco mais tardias que a época colonial. Tá? Na época colonial foi um pouco mais simples, porque teve menos povos formadores, como a gente vai ver. Tá bem? Correto? Bom, então é justamente esse o ponto do nosso trabalho, né? Então a gente vai estudar alguns conceitos também a respeito dessa formação cultural, né? Que são importantes. A palavra sincretismo e miscigenação vão entrar em todo momento para nós, né? Em termos de uso, tá bom? Como outras palavras derivadas também. Ok? Bom, a sociedade colonial é uma sociedade muito pequena, tá bom? Ela estava basicamente formada no litoral, como nós já estudamos, tá? Mas a partir do século XVII houve fatores de interiorização, que nós já estudamos também, tá bem? Então, né, capitanias que não eram do interior começaram a ser fundadas. O caso da capitania de Minas Gerais, depois a capitania de Mato Grosso, a capitania de Goiás, tá? A capitania do Amazonas e Grão-Pará, né, que são capitanias que são todas interioranas, que não existiam até o início do século XVIII. Tá? A partir do século XVIII começaram a existir. Bom, e é uma população muito pequena, como vocês podem observar. Né? Em 1800, a população brasileira é calculada aí na faixa do máximo de 4 milhões de habitantes, tá? Sendo a maioria escravos, né? Vindos da África e tal. Tá? Não estamos levando em conta nesse número a população indígena, que ainda é numerosa, mas ela está fora, né? Em grande parte ainda fora da sociedade colonial. Tá? Então a gente não está considerando esse número aqui, a princípio, a população indígena. Bom, vamos ver aqui. Vamos falar sobre índios agora, né? Porque os índios, afinal de contas, habitavam o Brasil há pelo menos aí calcula-se 40 mil anos, tá? Então, né? Quando os portugueses chegaram, eles ficaram até sabendo o nome que os tupis se referiam à terra, Pindorama, tá? É o nome então originário do Brasil, né? Antes do Brasil ser Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, né? Tá? Então, o nome Pindorama era um nome pelo menos usado pelos índios né, do litoral tupis para designar então essa terra. Tá? Se calcula aproximadamente que os índios chegariam até 8 milhões, ou seja, a população colonial em relação à população indígena foi até menor, né, se a gente for pensar. Tá? Obviamente que muitos desses índios acabaram morrendo nesse processo da integração com a população colonial. Tá? Bom, Morgan foi um pesquisador que até já está um pouco em desuso, mas ele é importante, porque ele criou aquela concepção tradicional de selvageria, barbárie e civilização. Tá? Nós já vimos isso na América, a gente falou sobre povos americanos, tá bom? Os índios brasileiros estavam deixando a selvageria, estavam entrando na barbárie. O que significa isso? Eles ainda eram caçadores, pescadores e coletores, mas já estavam fazendo a prática agrícola, né? Alguns produtos nós consumimos hoje, que são normais na nossa mesa, milho, a batata doce, a mandioca, né, já eram cultivados por esses índios, tá? A abóbora, né? Okay? Já eram produtos tradicionais usados por eles, tá bom? Tá? Embora eles, né, ainda vissem muito da coleta e da caça e da pesca, tá? E eles viviam na floresta ou viviam também nos chamados cerrados, né? Que é essa paisagem que a gente tem muito aqui em Minas Gerais aí, né? Ainda nos dias atuais, né? Que são aquelas campinas com árvores, né? Tá? Entre serras, vales, né? Bom, então os índios habitavam essas áreas, né?
caçando animais ali, eventualmente plantando nos locais mais apropriados, fazendo a chamada roça, né? Tá? Nome que a gente usa ainda para agricultura, né? Eventualmente usa para localidades do interior também, né? Volta e meia tem algum parente nosso falando, eu vou para a roça esse fim de semana, né? Quer dizer que ele vai para um sítio, vai para um local rural, né? Originalmente, roça eram aquelas áreas plantadas, né? Que os índios faziam, geralmente na floresta, né? Cortavam um pouco das árvores e faziam uma pequena plantação ali. Tá? Aqui nós estamos vendo uma maloca, né? Tá? Nomes indígenas, né? Tupis para habitações indígenas, né? Oca, tamanho relativamente pequeno, a maloca grande, tá? Como a gente está vendo aí, né? Uma grande habitação que não era de uma família só, várias famílias moravam dentro das malocas. Tá? As malocas dos povos da Amazônia são um pouco diferentes, são mais compridas, né? Não tem tantas aberturas como a gente está vendo aqui. Tá? Então, obviamente que as construções variavam um pouco. Tá? Os materiais da construção eram basicamente os mesmos. Né? Troncos de madeira, palhas de árvore, né? Folhas de árvore, usando como telhado, né? Secas e tudo mais, e juntadas, né? Tava então essas questões. Tá? A prática de antropofagia foi muito falada pelos portugueses, principalmente pelos padres portugueses, considerando horror. Né? É verdade que, então, né, essa prática existiu durante um certo tempo, tá? E ela foi somente interrompendo aqui a nossa aula agora. Já foi atendido. Já foi atendido o telefone. Então, a antropofagia ela é um ritual usado pelos índios, tá? Geralmente depois de batalhas, né? Tá? Essa cena aqui foi pintada por Hans Staden, né? Que é um alemão que foi um náufrago, morou com os índios um bom tempo. Ela é um pouco assim forte, né? Se a gente for pensar, né? Mas assim, né? Não eram os índios não comiam gente como alimento, tá? Isso era, né, até uma questão interessante, porque a prática antropofágica era um ritual que só se fazia a morte e devorava-se, né, um guerreiro valente, né? Não se comia índio covarde, tá bom? Tá? Então, índios que se covardasse, né, provavelmente não serviam para a prática antropofágica, porque aí é uma crença que comendo a carne, né, se tornavam tão fortes quanto aquele guerreiro e assim por diante. Tá? Então, isso é um elemento, né, dentro da religião. Tá bom? E também não eram todos os grupos que praticavam isso. Tá? Por exemplo, dentro dos grupos atuais que se conhecem, tá? Inclusive aqueles que ainda não estão civilizados no Brasil, nenhum pratica antropofagia. Tá? Então, pelos que se vê, né, era uma coisa muito restrita de alguns grupos. Bom, então nós temos uma divisão aí que é muito didática, tá? No fundo, ela é mentirosa, ou seja, ela não corresponde realmente ao que foi na época, mas ela simplifica porque dá para a gente entender mais ou menos a distribuição espacial. Então, no litoral ficavam os tupis, tá? Tupis guaranis, que é um grande tronco. Na realidade, os guaranis habitavam um pouco mais para o interior, tá? Que seria um pedaço do Paraná, de São Paulo, para o interior do Mato Grosso do Sul, onde eles ainda estão, né? Tem grandes grupos guaranis ainda vivendo lá, já bem civilizados, etc., integrados à população, vamos dizer assim, moderna, vamos chamar assim. Tá? Bom, já no interior, saindo do litoral, então, os tapuiagês, que aqui em Minas são muito numerosos até. Tá? Os machacalis, por exemplo, né? Os Krenak são desse grupo, né, que estão presentes aqui também em Minas Gerais. Então, os tapuiagês. Hoje, os tapuiagês estão muito fortes, por exemplo, em termos numéricos, né, em áreas do sul do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins, tá? Nós temos muitos grupos lá, e são importantes numericamente, né? Tem representação, inclusive, política, né? Eles têm bastante peso. E na Amazônia, propriamente dita, assim, naquela grande parte norte-oriental do Brasil, os grupos aruaques caribes, tá? Né? E tem alguns grupos tão classificados também, que a gente depois até vai comentar, né? Tá certo? Então tem grupos ainda que eles não são nem aruaques, nem são caribes, mas estão lá também, né? E estão, né, eventualmente, por questões didáticas, são agrupados juntos, tá?
E aqui nós temos então esse imenso mapa, né, da distribuição indígena no Brasil, mais ou menos correspondendo ao tempo de 1500. Tá? Por exemplo, os tupis, muitos deles se adentraram, né, para o território na medida que os portugueses foram invadindo, né, as áreas litorâneas. Né? Então há um processo durante o século XVI, século XVII, século XVIII de interiorização dos índios também, na medida que o litoral, né, e as áreas próximas ao litoral passaram a ser então ocupadas. Tá bem? Tá? Entre a herança cultural indígena, nós temos muita gente, muito mesmo. Principalmente nas regiões da Amazônia, do Mato Grosso, né? Então, aqui no Sudeste, no Sul do Brasil, né? No Sul do Brasil até que a gente tem bastante algumas áreas, né? E no Nordeste, o que aconteceu? Né? Com esse processo de ocupação territorial foi eliminando muitas sociedades indígenas, não se perdeu nessa herança cultural. Tá? Mas nós temos assim, coisas bem básicas, né, que a gente pode salientar, tá? Como os nomes de lugares. Tá? Então, se a gente pegar o mapa de Minas, pegar o mapa de qualquer estado brasileiro, nós vamos encontrar uma grande quantidade de cidades, de localidades que são com nomes tupis, porque, né, os portugueses, principalmente os jesuítas, quando entraram em contato com os índios, tá, os índios iam falando o nome das coisas, né? Tá? E aí, então, né, esses nomes foram introduzidos na língua portuguesa, foram usados, tá bom? Tá? Então, Itacolomi, Itacoatiara, tá? Itatiaia, tá certo? Né? São nomes tipicamente nomes indígenas, né? Nomes de locais. Nomes de plantas também, né? Plantas, frutas, tá? Pipomba, açaí, pitanga, carambola, né? Tá? Porque, né, os índios também nomeavam essas plantas e essas plantas passaram a ser, né, obviamente, utilizadas, né, pela sociedade brasileira, vamos falar mais português, Sociedade Brasileira de Informação, e os nomes ficaram, né? Tá certo? E nomes de pessoas, tá? Moacir, Iracema, Irajá, Jussara, tá certo? E por aí vai, né? Então, os nomes de pessoas também, né, obviamente, porque pelos casamentos que acabaram ocorrendo entre portugueses e índias e tudo mais, né, as índias, mulheres, por exemplo, se casavam, colocavam nomes, eventualmente o nome português, mas botavam também o nome indígena nos filhos, né, e esses nomes estão ficando, né, e são usados até hoje. Tá? Perdão. Conhecimento das plantas medicinais nem se fala, então, né? Se nós dermos um pulo, por exemplo, no mercado central, nós vamos encontrar uma grande quantidade de plantas medicinais usadas no Brasil e praticamente todas elas, a origem do uso é indígena. Às vezes fala assim, é caboclo, mas o caboclo é um elemento, né, de sociedade que é uma mistura de sociedade portuguesa com sociedade indígena também. Tá? E aí vão as frutas também, que eu já mencionei, o conhecimento sobre as árvores, né? Tá? Alguns hábitos também, é o caso do uso da rede de dormir, embora se use rede de dormir em outras partes do planeta, tá? Já se usava antes, né? Mas no Brasil, por exemplo, no Nordeste brasileiro, no Ceará, tá? Que é o estado onde nasceu o meu pai, né? Tá? O uso de rede de dormir é extremamente forte, né? E é uma herança, né, tipicamente da sociedade indígena. No norte do Brasil, também na Amazônia, se usa muito rede, né, e isso é uma prática. Tá? E a questão do banho diário, às vezes parece até um pouco piada, mas, né, tem uma razão de ser, já que os europeus não tinham essa prática do banho, né? Até pela questão de disponibilidade de água naquelas cidades europeias medievais, né, que não era uma coisa muito frequente. Banho era dia de festa, né, de festa, festas religiosas, Natal, por exemplo. Né? Não que tomava banho. Olha, dá para imaginar a quantidade de doenças, né, que esses povos europeus tinham sobre o seu corpo. Né? Porque eles trocavam de roupa, mas por baixo da roupa, né, ficava uma grande colônia de bactérias, eventualmente até de insetos, né, que moravam. E os índios não tinham esse problema, né? Até porque o próprio clima, nem usavam tanta roupa assim. Além disso, né, era ritual na tarde, na beira dos rios, que era bastante frequente, lagos, tomar um banho, né? Até para tirar as pinturas, né? Pode ver que muitas imagens de índios tradicionais estão cheias de pinturas e não é tatu, né? Não é, como é que chama, tatu, agora eu não lembro por essa palavra, né? Não é
não é uma coisa que permanente, né? É uma pintura, tá certo? Que então, né, era muito bem feita, às vezes demorava bastante tempo a ser feito, mas depois com o banho era retirado, né? E no dia seguinte, eventualmente, se fazia novas pinturas, assim por diante, de acordo com a necessidade. Tá? E as lendas, né, gente? Então, uma grande quantidade de lendas, né, que ainda são muito usadas, né, principalmente nas comunidades menores do interior, que são contadas, né, que são relatadas, são vividas nas festas, nas tradições. Tá? Então, eu citei dois do Botucuxi, do Curupira, tá? Mas aí tem a lenda do surgimento de plantas como a mandioca, o milho, né? Tá? Todas essas lendas mais, vamos dizer assim, antigas aqui no Brasil, elas reportam essa mitologia indígena da criação, da formação do mundo. Tá? Tem lendas também que se referem ao próprio Sol, à própria Lua, ao fogo, né? Coisa que a gente vai encontrar também semelhante na Grécia, né? Na Grécia Antiga, tá? Que vocês estudaram lá no sexto ano. Tá bom? Né? Então existe toda uma mitologia grega de formação dos deuses e das coisas, e aqui no Brasil nós temos toda uma mitologia indígena, né? Paralela. Né? Então, algo bem interessante. Tá bom? E no nosso próximo bate-papo a gente vai falar sobre os africanos, tá bom? Mas vou interromper agora para a nossa aula não ficar muito extensa, fica difícil de carregar no aula, tá bom? Ok? Vou terminando então a aula por aqui.